Olá, salve pessoal! Professor Diniz com vocês novamente aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito bacana. Vai ser um assunto, uma parte bem introdutória, tá? Nós vamos falar sobre o uso do Firebase. Especificamente nós vamos usar um pouquinho do Real-Time Database que o Firebase oferece para a gente. Entender como ele funciona. Hoje vai ser um overview, tá? Uma introdução realmente bem tranquila e tudo mais. Então vamos lá ver o que é esse Real-Time Database. Aqui eu deixei preparado para vocês, já implementei e deixei pronto aqui para vocês um aplicativo que vai mostrar o seguinte. Aqui nós estamos no console do Firebase, tá? E aqui eu tenho um aplicativo que eu chamei aqui meu aluno Firebase, meu aluno Firebase está aqui, tá? Esse aplicativo ele busca, tá? Ele só vai estar salvando os dados aqui, tá? O prontuário, nome e e-mail, e vai listar num Recycler View aqui. Depois a gente vai ver o aplicativo, a estrutura dele. Então se eu pensar no prontuário 1, 2, 3, 4, 5, 6, nome do aluno José e o e-mail do José, quando eu salvo esses dados aqui, ele vem para a lista e em tempo real esses dados foram parar aqui no database. Então apareceu um José aqui, tá? Então eu consigo criar esses dados, tá? Mandar esses dados, por exemplo, um outro prontuário 654321 com o João, tá? Salvando aqui, ó, ele já vai automaticamente tanto no nosso Recycler View quanto no Firebase, ele já adiciona, tá? Isso aí em tempo real. Tem a questão, ele tem um suporte, inclusive, se nós estivermos offline, tá? O aplicativo, por exemplo, estiver offline, ele vai fazer esse carregamento assim que o aplicativo ficar online, tá? Então ele pode perder a conexão. Vamos cadastrar um outro aluno aqui. Maria. Salvar. Veio para cá. Não veio para cá, né? Mas aí eu vou carregar esse modo avião, tá? O aplicativo vai reconhecer, daqui a pouco esses dados vão para lá. Vamos fazer ele forçar aqui. Vou mandar aqui Maria Antônia. Então, ó, fiz o cadastro aqui, demorou um pouquinho para atualizar, tá? Mas ele cadastrou aqui tanto os dados de um quanto do outro, tá? Enquanto eu estava offline, e depois ele atualizou os dados em tempo real, tá certo? Então, isso que a gente vai aprender a fazer hoje, fazer esse cadastro, fazer essa importação de dados e salvar os dados em tempo real no nosso arquivo. Para isso eu preparei um aplicativo, tá? Vou apresentar para vocês, já deixei pronto. Vou fazer de novo uma conexão com ele. Eu apaguei toda a conexão com o database, tá? Então eu vou fazer um overview primeiro do aplicativo para vocês, vai estar disponível lá no Git para vocês acessarem. O aplicativo é simples, tá? Ele tem uma classe aluno, tá? Com 3 atributos, os construtores gets e sets, tá? Então não tem nenhum segredo. Aí eu fiz um adapter, tá? Porque eu vou usar um Recycler View, tá? O adapter exatamente não tem nada de diferente, vocês podem inclusive copiar
O aluno adapter do projeto anterior que a gente fez, tá? É igualzinho, tá? Não tem nada de diferente. O view holder está aqui instanciando um novo objeto. Os dados estão todos aqui da mesmo formato. Então o adapter é exatamente o mesmo, tá? E aqui a gente vai ter um pouquinho de informação. Vamos primeiro ver a interface. A interface é muito simples também. Então 3 edit text aqui, ó, tá? Um para o prontuário, um para o nome, um para o e-mail, um botãozinho ali, tá? E um recycler view para apresentar os dados. Então a interface não tem nada de diferente, não tem nada de estranho aqui, tudo que a gente já viu, tá? Para ter o item do adapter lá, só um text view, é só listar o nome, então eu deixei ele bem simples também. Então posso até desconsiderar ele aqui. Vai ter um pouquinho de programação, muito simples, vocês estão vendo aqui, ó, eu vou explicar esses itens aqui, mas o main activity aqui vai ter um pouquinho de código, tá? Antes de qualquer coisa, o primeiro ajuste que nós vamos ter que fazer vem aqui no nosso Android Manifest, que eu vou ter que te indicar aqui que é uma permissão para a internet. Não é uma permissão perigosa, então basta pedir no manifest que já está resolvido. Então não fiz nem a preocupação de verificar se essa permissão foi concedida ou não foi e tudo mais. O ideal seria fazer essa programação, mas para esse exemplo de aplicativo, para deixar ele mais simples possível, eu não coloquei então a verificação de permissão, se está com permissão ou não, mas tem que ter permissão na internet para ele poder fazer a sincronização com o Firebase, tá? Bom, então no manifesto também é só isso que a gente vai precisar. Agora, o que eu tenho? Nós temos que pensar. Nós temos que ir lá no Firebase, tá? O Firebase vocês podem consultar lá, firebase.google.com, tá? É um site do Firebase em si. E joga aqui firebase.com. É necessário ter uma conta Google, tá? Então acessei aqui, ó, o Firebase. Eu já estou com a minha conta Google, tá? Logado, vamos ir para o console, tá? Aí no console, o projeto que eu tenho criado aqui já é o meu aluno Firebase. Eu vou criar um novo projeto no Firebase, mas eu vou usar o mesmo aplicativo, tá? Porque eu tirei todo o vínculo aqui desse aplicativo com o atual, tá? Vou passar para vocês a documentação, tá? Essa documentação aqui explica certinho como fazer a conexão, como criar o banco, tá? Como colocar as bibliotecas para a gente colocar necessárias e assim por diante. Então é bem tranquilo. Essa conexão vocês vão ver que é muito simples. E de novo, eu vou fazer aqui um overview, só que tem muita coisa a mais que dá para vocês explorarem do Firebase. Bom, então, o que eu vou fazer? Estou com uma visão reduzida aqui, então a página de vocês talvez seja um pouco diferente, tá? Mas eu vou criar um projeto. Então eu vou criar aqui, o projeto vai ser aluno DMO 2020. Então, simplesmente para ter um nome, tá? O nome do nosso projeto, continuar, tá? E ele está falando do Analytics e tudo mais. Eu deixaria, ele pede recomendado, então deixa aí, tá? Continuar. E ele pergunta aonde que a gente vai criar a conta, tá? Então, no default, cria o projeto. Ele demora um pouquinho às vezes para criar, alguns minutos, uns segundos, né? Mas ele está criando recurso. Lembrando, Firebase não é exclusividade do Android. Vocês podem usar Firebase para aplicação web, aplicação desktop, para aquilo que vocês quiserem, que vocês necessitarem, é uma ferramenta que está disponível, tá? Então podem estudar bastante, eu acho que é bem interessante
a ferramenta Firebase. Então, vamos continuar aqui. Ele vai mudar lá para o nosso projeto. Tá? E aí ele já criou o projeto. Tá? A gente tem algumas ferramentas aqui, por exemplo, hospedagem do hosting, storage para armazenamento. E o que a gente vai usar mesmo é o Real-Time Database. Antes da gente começar criando o database, nós vamos primeiro configurar aqui, ó, para o Android. Queria fazer apenas uma observaçãozinha. Nós estamos no plano Spark, que é um plano gratuito. Tá? Esse plano gratuito dá direito a alguns privilégios, depois vocês podem pesquisar mais a respeito e sobre os planos, tá? Que tem o plano por pagamento de utilização e tudo mais. Então nós temos, eles oferecem alguns planos. Tá? O Spark é gratuito, mas já dá para a gente brincar, fazer algumas coisinhas. Um aplicativo profissional, já dependendo da quantidade de uso que vocês vão ter, talvez não seja muito adequado o plano Spark. Tá? Então aí vocês compensaria investir nesse recurso. Então, primeira coisa, vamos lá no Android. Tá? E aí ele começa o registro do nosso aplicativo. O registro do nosso aplicativo, a primeira coisa que ele pede aqui é o nome do pacote. Qual que é o nome do nosso pacote? Aqui no Main Activity, o nosso package de raiz é esse aqui, ó, BRDO, o nome que vocês colocaram lá na hora de criação do projeto, e o nome do projeto em si. Então, esse aqui é o nosso pacote. Então, eu vou colocar ele aqui. Então, aluno DMO, tá? E vou mandar registrar o aplicativo. Tá? E aí ele vai dando algumas sugestões para a gente, ó, e algumas informações necessárias. O que eu tenho que fazer? Primeiro, fazer o download desse arquivo Google Service JSON. Então, vou fazer o download desse arquivo. Tá? Vou salvar ele aqui no meu desktop. Então, salvou. Tá? Então, eu vou pegar, vou copiar esse arquivo. Não está aparecendo para vocês aí, mas o que eu tenho que fazer? Vou mudar a visualização do Android aqui, saindo de Android para Project. Tá? Ele já está aqui, ó, mas eu vou apagar ele, esse arquivo aqui. E eu vou, como eu já copiei, eu vou só colar ele aqui, ó. Paste. Então, ele está sugerindo o nome do arquivo, vou dar um OK. Pronto. Essas daqui são as informações do nosso projeto lá no Firebase. Por exemplo, aqui o nome do pacote, o ID do projeto, tá? Que é o nome que ele deu para a gente, e assim por diante. Então, essas informações que estão criadas aqui para vincular o nosso projeto. Na sequência, posso voltar aqui já para Android, então, para não perder tempo, passando para a próxima. O que eu vou ter aqui? Algumas instruções para configurar o nosso SDK. Por isso que eu já deixei até aberto aqui, ó. Nós vamos utilizar o Gradle do módulo, tá? E o Gradle do project, tá certo? Então, vamos primeiro aqui, ó, seguindo as orientações dadas na própria página aqui, ó, do project, tá? Então, o Gradle project está aberto aqui. O que ele pede? Para a gente checar se a gente está importando o repositório Google, já está aqui, ó, por padrão. Ele tem esse class path, tá? Então eu copio esse class path, só clicar aqui ele já copia, já coloca esse class path aqui, ó. Colocando o class path aqui, que é o class path do service, e verificar se o repositório do Google está aqui embaixo também, tá? No All Projects, então está aqui, ó, já está aqui, não preciso mais me preocupar com isso. Na sequência, ele vai para o Gradle do nível de app, então é esse aqui, ó, o segundo Gradle aqui, ó. E aí, nós vamos fazer o seguinte, primeiro, esse apply plugin do application já vem default aqui, então eu não vou me preocupar com ele, só estou verificando.
Mas eu tenho esse apply aqui, ó, eu vou copiar ele e vou colocar embaixo deles. Então tá lá, services do Google. E nas dependências, ele vai sugerir que eu implemente aqui o Google Firebase Analytics. Nós não vamos usar esse Analytics, nós vamos usar o Real-Time Database. Até aqui na documentação, ele já sugere a última versão, ó. Eu vou copiar daqui essa implementação. Tá aqui a 19.04 hoje. Então aqui no Implements, eu vou colocar esse implementação aqui do Firebase Database, porque é o que necessitamos, tá? Aqui nesse link vocês vão encontrar todos os recursos necessários. Basta agora então sincronizar, tá? Ele vai sincronizar o projeto. De verdade, tá? Eu vou apertar o próximo aqui, tá? Ele vai pedir para executar o aplicativo, tá certo? Nos testes que eu fiz aqui, ele não mudou esse aplicativo, se está conectado ou não. Mas aqui em Tools, Firebase, ele abre um assistente aqui, ó, e a gente consegue verificar, por exemplo, cadê o Firebase Database, ó, que é o que a gente vai usar, e verificar uma coisa: está conectado. Tá vendo? Ó? Ele está conectado. E aí está sugerindo que a gente adicione um Real-Time Database. Então até aqui nós não temos o database, tá? Mas eu sei que ele está conectado. Se eu der um play aqui, eu não vi mudanças acontecendo aqui em tempo real. Então a gente volta aqui nesse assistente em alguns minutos. Alguns minutos não, daqui a pouquinho a gente volta nessa verificação aqui. Então eu vou pular essa etapa aqui, tá? Vou voltar aqui no console, tá? Ele vai dando sugerindo se quer configurar e tudo mais. Mas aí eu vou vir aqui no Real-Time Database. O que eu tenho que fazer? Criar um novo database, tá? Então, criar um novo banco de dados. Então, ele vai criar. E aí ele já fala se a gente tem a opção de modo bloqueado ou modo teste, tá? Pode deixar no modo bloqueado, que nós vamos mexer nesse script aqui, tá? Quando ele criar o banco aqui, ó, ele está criando o banco chama-se Aluno DMO, é o nome da nossa aplicação. Primeira coisa a fazer, regras, tá? E vamos configurar aqui, mudando de tudo para true, tá? Isso indica que o nosso aplicativo pode ler e escrever nesse banco de dados. Então basta publicar essas regras, tá? Ele está falando aqui, ó, são como públicas, não podem roubar informações e tudo mais, mas no momento não nos interessa. Vamos dispensar isso aqui. E está lá a nossa base de dados, tá? Se eu vier aqui no database, tá? Ele está dando aqui, ó, sugerindo que a gente coloque no Gradle lá. Eu vou só aceitar porque já está lá, tá? Não tem nada não está fazendo nada de diferente, tá? E pronto, nós estamos conectados e já conseguimos trabalhar com dados, tá? Então estamos no momento em que nossa aplicação está funcionando, tá? Ou melhor, está ligada com o Real-Time Database. Nós vamos agora programar o nosso main para que os dados sejam enviados e recuperados desse database. Vou dar uma paradinha aqui na aula pelo seguinte: eu preparei aqui a aula de hoje, ela como é um overview. Eu vou deixar vocês responderem a chamada nesse momento. Como que vocês vão fazer isso? Tem esse QR Code, tá? Então vocês vão escanear esse QR Code com o dispositivo de vocês, responder o questionário lá com um prontuário e o nome,
E essa é o registro de frequência da aula de hoje. Então eu vou deixar aqui alguns segundinhos para vocês poderem escaneá-lo, responder o formulário e volto explicando o restante do aplicativo. Agora que você já respondeu a chamada, a gente volta para o aplicativo e vamos observar o seguinte. Aqui no assistente, tá, ainda está dizendo que o database, tradicional database. Quando eu clico aqui, ele está sugerindo que a gente instale essa dependência, tá? Aí na documentação está dizendo 9.4, que se eu acertar essas atualizações, ele não faz nada, tá? Então eu tenho que fazer, aqui no Gradle está 16.4, então ele está pedindo para colocar a 19.4, para colocar 19.5, tá? E assim que eu fizer isso aqui, sincronizar o Gradle, aqui no assistente a gente já vai ver que está resolvida a dependência, tá? Então agora a gente consegue trabalhar simplesmente a programação do nosso dispositivo. Bom, vamos lá na Main Activity, que é onde que a nossa programação está. O que eu vou ter aqui? Primeiro, os elementos de interface, os elementos da interface e mais o adapter, tá? Então aqui são os objetos que a gente tem que fazer referência da tela para dentro do nosso classe Java. Eu vou ter a fonte de dados, que é o meu list view, tá? Meu list de dados, meu array list. E criei aqui uma key alunos. Esse aqui vai ser o nome da nossa tabela. Tá, vamos pensar assim, fazer um comparativo, seria o nome da nossa tabela. Reparem que aqui no Firebase começou aqui de alunos. Então é exatamente esse alunos que está escrito aqui, é esse alunos que está aqui. Tá, a gente pode ter dentro de um banco de dados no Firebase ali várias tabelas. Na verdade seriam vários nós, tá? E eu posso trabalhar com ele da forma que eu quiser. Bom, aqui eu coloquei só para a gente ficar mais organizado. O que eu vou precisar? Dois objetos, tá? Um Firebase Database e um Database Reference, que é esse que vai fazer a referência e esse aqui que vai indicar o nosso database. Bom, no onCreate recupera as referências dos objetos de tela, instancia a nossa fonte de dados sem nenhum dado, e aí eu vou fazer a parte difícil, que é configurar o database. Vamos lá, então, configurar o database, que é pegar a instância. Observem que eu não instancio um novo objeto, eu pego get instance, tá? É um singleton. Então, eu recupero lá do Firebase esse singleton, essa referência aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu quero que a minha referência da minha base de dados, dos meus dados, seja nesse database no Firebase aqui, e aí eu vou pegar uma referência no exemplo aqui, para alunos, tá? Que é esse ramo aqui. Poderia ter, por exemplo, professores, que seria um outro ramo com outros dados dentro, tá? Mas eu já estou referenciando aqui direto os nossos alunos. Para fazer uma consulta, isso aqui é só porque eu estou fazendo uma consulta para preencher o array list, tá? Que tem o nosso list para colocar aqui no Recycler View, tá? Aqui tá vendo aqui um Recycler View que não tá no momento não tá só tem um dado. O que está acontecendo? Eu implemento um objeto de um listener. Esse listener ele está sendo inserido nesse ramo aqui, ó, nesse shield, ou seja, no ramo alunos. E aí tudo que acontecer de mudança de dados aqui no ramo de alunos, ele notifica, ele dispara esse método, tá? Então ele fica ouvindo qualquer mudança que ocorrer aqui, ele dispara esse método aqui. O que vai acontecer? Então no data change, ou seja, quando houver mudança de dados, o que eu estou fazendo? Eu limpo minha lista de alunos, vou pegar aqui, ele me dá um data snapshot, tá? Enquanto ele vai fazer um forzinho aqui,
enquanto existir dados lá dentro. Ele instancia o objeto, transforma os dados que está tirando do snapshot em um objeto que eu conheço, que é o objeto aluno, e adiciono esse aluno de volta na minha lista. Tá? Acabou de fazer esse for, eu pego o meu adapter do meu Recycler View e falo que teve mudança no adapter. Pronto, ele já vai atualizar aqui para a gente qualquer mudança que ocorra aqui na base de dados, independente se foi pelo aplicativo ou não. Eu posso mudar aqui, qualquer mudança que acontecer aqui impacta diretamente nesses dados. Tá? Então aqui é uma forma de recuperar. Existem outras formas, existe como classificar, fazer consultas melhores, que eu vou deixar aí para vocês darem uma olhada na referência, que é bem tranquilo também. Bom, depois que eu configurei o database, eu configurei o Recycler View. Então, configurar o Recycler View é lá, o Layout Manager, e definir a fonte de dados. Tá? Lembrando que nossa fonte de dados está vinculada aqui a esse dados aqui. Tá? É o nossa lista de alunos. E só, quando eu clicar no botão salvar, tá? O método do botão salvar, ele simplesmente vai pegar os dados. Eu não fiz nenhuma validação aqui, tá? Para deixar simples, para deixar o mais básico possível, ou seja, se estiver em branco aqui, ele vai tentar salvar em branco, tá? Então, eu não fiz nenhuma validação, nada disso, é só para a gente ver o exemplo funcionando. Então, eu obtenho os dados do aluno, instancio um novo aluno, e aí eu mando fazer o seguinte, eu coloco no Database Reference, que é esse objeto aqui, que já está referenciando alunos, eu coloco um novo filho. Esse novo filho quer dizer um novo nó, tá? Um novo filho quer dizer um novo nó, porque nós estamos falando de XML, tá? Ou JSON, como vocês preferirem, tá? Depende como vocês quiserem pensar, mas é um novo filho nessa referência, ou seja, um novo objeto. Posso colocar qualquer coisa lá dentro, não tem que ter referência, não tem que ter um padrão, não tem que ter nada. Mas aí eu estou fazendo um novo filho, e aí, para referenciar, por exemplo, uma chave primária, não é bem chave primária, tá? Entendam? Não é isso, ele é apenas a referência do nó. Eu estou falando que o prontuário, tá? É o nome dessa shield aqui, o nome desse filho. E aí eu mando setar o valor desse filho com o objeto inteiro. Então ele coloca o objeto inteiro. Então percebam que ele vai funcionar como uma chave primária porque não vai permitir nenhum prontuário igual. Se eu tentar usar um prontuário igual, ele vai sobrepor os dados. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o jeito que já está funcionando aqui. Se eu for ali nos dados, manter lá o prontuário André da Silva, por exemplo, e mandar salvar, ele vai atualizar os dados daquele prontuário. Ele atualiza os dados do prontuário. Tá certo? Se eu mudar aqui o prontuário, aí ele vai adicionar um novo. Tá? Então, porque essa funciona no princípio de chave primária. Não vai ter nenhum nó shield aqui diferente. Tá? E é isso. Somente isso para a gente fazer o armazenamento de dados ali no Firebase Real-Time Database. Tá? Entendo, aqui foi só uma explicaçãozinha simples, tá? Realmente é um overview, tá? Só para vocês conhecerem a tecnologia. Dá para se aprofundar, tem bastante material, vou deixar aqui para vocês a documentação. Vocês podem dar uma estudada, é bem tranquilo, mas é fundamental que vocês explorem esse recurso, é muito interessante e muito bacana para a gente. Tá joia? Bom, então para a aula de hoje foi isso. A presença vocês já responderam chamada. Então, ficamos por aqui. E bons estudos para vocês.